eu queria colocar para você o seguinte, qualquer atividade econômica ela é regulada, e um dos pontos de regulação é a questão do abuso de poder econômico. Você tem o CAD para isso, o Conselho Administrativo de Direito Econômico também. Eu pergunto o seguinte, quando você tem um dos pontos centrais que foi colocado aí, que estoura nesse escândalo, é a venda de direitos de transmissão e a exclusividade. Uma coisa é o mercado, eu tenho um preço X, quem quiser pagar, entra. Outra coisa é você negociar a exclusividade. O que eu tenho visto lá de fora, aqui, sem acompanhar o setor, é que você tem aqui essa ferramenta da exclusividade que caracteriza claramente uma questão de abuso de poder econômico, que impede a competição. Então não é caso de se regular essa parte? Olha, o CAD entendeu diferente. O CAD já foi chamado a tratar desse assunto, inclusive mais de uma vez já se levou ao CAD a questão e, enfim, considerou-se que era razoável o modelo que vinha sendo implantado. Então, esse assunto aí já foi superado, pelo menos pelas instâncias atuais que hoje regulam a questão no Brasil. Realmente, existe uma questão de fundo que talvez seja o caso de se enfrentar. Nós temos no Brasil praticamente um monopólio da comunicação numa única empresa. E isso realmente também se traduz no futebol. Agora, é uma questão que transcende o futebol, vai muito mais além da simples comercialização dos direitos de transmissão. Se nós já temos no próprio mercado publicitário a concentração de riqueza num único veículo, ora, como é que o futebol poderia escapar disso? Aí eu não entendo. O escândalo do FBI, um dos pontos centrais aí é venda de direitos de transmissão. Como que isso não é central, digamos, o tema que nós estamos discutindo é em que isso muda o futebol, né? Como que isso não vai afetar internamente se é um dos pontos centrais da investigação do FBI e do pagamento de propinas? Bom, o ponto central não é o modelo de comercialização. O ponto central da investigação americana, aliás, que é baseada numa lei que foi criada nos Estados Unidos justamente para chegar nas organizações mafiosas, né? Na questão da extorsão privada, né? Na corrupção da empresa, que inclusive no Brasil, vamos fazer aqui a distinção. Pouca coisa do que vem sendo discutido hoje na mídia mundial seria problema no Brasil, porque corrupção ainda é associada quase que exclusivamente a agentes públicos, ou seja, só há corrupção no Brasil, por lei, quando há um agente público envolvido. Numa empresa, é muito mais difícil caracterizar qualquer um desses problemas, segundo a nossa legislação. Nos Estados Unidos, nos anos 70, a Lei RICO foi justamente instituída para que se pudesse processar a corrupção privada, a extorsão, as organizações mafiosas. É com base nessa lei que o FBI está investigando as questões do futebol. Então veja que o problema não é a forma como isso vem sendo comercializado. O problema é que se descobriu que havia o pagamento de propinas para que decisões fossem tomadas em benefício de um determinado agente ou de outro, seja na escolha da sede da Copa, seja na venda dos direitos de publicidade estática, seja na venda dos direitos de transmissão. E repara que havia um intermediário, na grande maioria dos casos, entre as empresas de comunicação, entre os patrocinadores e as organizações esportivas. Então, essa é uma questão muito mais complexa. O formato de comercialização, ou seja, uma empresa comprando com exclusividade os direitos de transmissão de uma determinada competição, não é o ponto central dos problemas. O problema é que essa empresa, essa exclusividade, essas propriedades tenham sido negociadas com base em vantagens indevidas sendo recebidas por quem tomava a decisão de vender para um ou para outro. O problema é mais complexo do que isso, Nassif. Então, um dos pontos para tratar essa complexidade é nós termos também uma legislação que trate a corrupção privada, que é um fato óbvio aí que hoje, quando você pega os Estados Unidos, toda a legislação, a necessidade de transparência, a lei Sabanes e tudo, foi para tentar cercar essa corrupção privada, porque senão você fica numa situação complicada. Você tem um corruptor privado, um corrompido público, e é só esse universo que passa a ser punido, então. Vamos para o primeiro intervalo e brasileiras.org volta já.